Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos numa manhã maravilhosa, extraordinária, anunciando aí um solzinho. Tenho certeza que vai ser um dia muito propício para se trabalhar, para lidar com as pessoas, lidar com os projetos, lidar com os desafios da semana. Tenho certeza disso. E para tanto eu quero convidar você para o nosso momento sublime, refletirmos um pouquinho sobre a importância da Bíblia Sagrada. No domingo passado, nós estivemos comemorando o Dia da Bíblia. O povo evangélico no Brasil inteiro e em alguns países comemoram no segundo domingo do mês de dezembro o Dia da Bíblia. Fazemos programações especiais, alusivas à Bíblia, programação com homens, mulheres, crianças, os adolescentes. E foi assim na nossa igreja no domingo. Tivemos 2 cultos maravilhosos e os 2 falando sobre o dia da Bíblia. Mas nessa manhã eu me deparei com um versículo que fala sobre a importância da Bíblia na vida de todos nós. E eu gostaria de deixar esse versículo com você. Está no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 34, verso 27, que diz assim: O Senhor Deus disse ainda a Moisés: escreva essas palavras, porque é com base nelas que estou fazendo uma aliança com você e com o seu povo. Então veja bem que coisa importante. Nós sabemos que a Bíblia fala por si mesma, Ela fala por si mesma, ela se responde. A Bíblia, ela se comenta. Quando nós temos dificuldades para entender algumas passagens, é só continuar estudando que nós vamos encontrar as respostas. Então, se a Bíblia ela se autoexplica, aqui ela vem falando sobre a sua importância. Então, veja bem, Moisés está sendo, nesse tempo, o servo que Deus está usando para escrever o texto sagrado. E Deus chega a Moisés e com todas as palavras e diz o seguinte, escreva essas palavras, porque é com base nelas que estou fazendo um pacto com você e com o seu povo. Então, amados, é com base nesse livro que Deus fez um pacto conosco. Então, nós podemos, nós temos a nossa tradição religiosa, todo mundo tem tradição religiosa, e nós gostamos de buscar nos nossos antepassados, nos ancestrais, como eles pensavam, como eles cultuavam, como eles cantavam, e aquilo que nós julgamos serem coisas boas, atitudes honestas e corretas, nós trazemos para nós, para os nossos costumes. Entretanto, quando se fala de revelação de Deus, nós não temos esse direito de buscar na nossa tradição aquilo que nós julgamos ser bom ou aquilo que nós julgamos ser ruim para evitar. Nós, em relação à revelação de Deus, nós precisamos recorrer à palavra de Deus, o que Ele disse, não o que os nossos antepassados disseram. Nós não aprendemos com os nossos antepassados nada de bom quando se trata de revelação de Deus, porque só Deus sabe o que teria para nós depois. Então as palavras de Deus são eternas. E quando ele diz para Moisés, escreve o que eu estou dizendo, porque vai ser com base nisso que estou dizendo que eu vou fazer esse pacto. Então todos os pactos que Deus fez conosco estão relacionados na sua palavra. Então a Bíblia Sagrada é muito importante. O que eu estou aqui dizendo para você nesta manhã? Se você crê realmente que a Bíblia é a palavra de Deus, então você precisa viver de acordo com os ensinamentos dela. Por que a Bíblia fala sobre casamento? É assim que você deve tratar o casamento. O que Deus fala sobre relacionamento entre pais e filhos? É assim que você deve se relacionar com seus pais ou com seus filhos? O que Deus fala sobre o batismo de pessoas quando se convertem? É assim que você deve lidar com o batismo. O que Deus fala sobre a oração pelos mortos? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? É assim que você deve obedecer, é assim que você deve se comportar. O que Deus fala na Bíblia sobre a idolatria?
né? É assim que você deve agir e se comportar, evitando a idolatria. Aí você diria, mas eu não tenho ídolos, né? Ídolo não é só uma imagem que você coloca num pedestal e dirige orações ou preces ou faz pedidos a esse ídolo, a essa imagem. Ídolo é qualquer coisa que atrapalha o seu relacionamento com Deus. O ídolo pode ser uma conta bancária. O ídolo pode ser uma vaidade. O ídolo pode ser uma ambição. O ídolo pode ser um sonho que você não pode abrir mão, ainda que Deus não tenha aprovado esse sonho. Então, qualquer coisa ou pessoa que se coloque entre você e Deus na hora de você tomar as decisões, isso é um ídolo. Então, você deve se abandonar completamente a idolatria. A Bíblia diz que quem é idólatra não entrará no reino dos céus. Então, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Então, obedeça. Como a Bíblia fala sobre a igreja, como eu devo me relacionar com uma igreja, como eu devo me relacionar com as pessoas, né, que eu prezo. O que a Bíblia diz? É assim que eu devo me comportar. O que a Bíblia fala sobre mentira? Muito bem, então eu devo obedecer. O que a Bíblia fala sobre verdade? O que a Bíblia fala sobre honestidade? O que a Bíblia fala sobre trabalho? Então, justiça social, a Bíblia tem respostas para todas essas questões. Então, se você crê que a Bíblia seja de fato a palavra de Deus, então é bom que você obedeça o que está escrito, porque Deus diz, é com base nessas palavras que eu fiz um pacto com vocês, e será com base nessas palavras que eu vou julgar vocês. Nós já somos julgados pela palavra de Deus. Creia nisso, pense nisso, veja como você está lidando em relação à Bíblia, a palavra de Deus. Ela precisa ser lida, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser crida, ela precisa ser obedecida. Não se esqueça, a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem a palavra final sobre qualquer assunto do nosso dia a dia. Querido Deus, eu quero te agradecer, a Deus, pelos modos como o Senhor se revelou ao mundo e o modo como o Senhor se revela a nós. Eu quero te agradecer, a Deus, porque nós não ficamos soltos, nós não ficamos abandonados. Nós temos a quem recorrer e nós temos como recorrer. E nós recorremos à tua palavra, que é a palavra escrita. Fica conosco, dá-nos sabedoria e discernimento e força de vontade para buscar, ó Deus, obedecer a tua palavra sempre. Nós queremos obedecer a tua palavra, porque cremos que obedecendo a tua palavra que nós faremos a tua vontade. Fica conosco, abençoa os nossos amigos que estão conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. No domingo passado eu falei sobre um provérbio latim que diz assim, a verba volante, a scripta manente. Ou seja, as palavras ditas voam, mas a palavra escrita permanece. Então, no passado, Deus disse e mandou que as pessoas escrevessem o que ele estava dizendo, para que aquelas palavras não voassem levadas pelo vento, mas que elas permanecessem para a edificação do seu povo. Então, a Bíblia é a palavra de Deus que permaneceu. Creia nisso, pense nisso, um bom dia.